Substituição do perito nomeado. Você sabe que quando uma proposta de honorários ela não é aprovada, não é homologada, pode ocorrer a substituição do perito que originalmente foi nomeado pelo doutor juízo. Isso pode tomar um certo tempo. Hoje eu quero falar para vocês de um caso que eu recebi recentemente. Quer saber mais? Então, me segue aí. Muito bem, gente. Esse é um caso, tá? Vejam bem. É uma ação revisional de abusividade de cláusulas contratuais com um pedido de liminar. Tudo bem, ou seja, é uma revisão de um contrato de cartão de crédito. Revisão de 2 anos e pouco de movimentação de uma operação de cartão de crédito. Eu nem vou perder muito tempo falando desse caso, todos os aspectos que aconteceram até a nomeação do perito, que foi uma situação bem interessante, mas eu deixo para contar isso num outro vídeo para vocês. O que eu quero falar é o seguinte, tá? Nesse caso, tá? No início do ano passado, tá? Foi nomeada uma primeira perita, tá? Já indicando que seria uma nomeação na condição de AJG e de acordo com a respectiva tabela desse tribunal estadual. Muito bem, o que aconteceu? A primeira perita nem respondeu. O que aconteceu? Aproximadamente 3 meses depois, vejam quanto tempo isso pode levar, o juiz nomeou uma segunda perita. Novamente, a perita não falou nada, ou seja, nem se manifestou, nem declinou do encargo. Terceira perita nomeada, daí já no sétimo mês desde a primeira nomeação. Tá? Nesse caso, a perita se manifestou. Ela fez digamos, uma petição bem simples, acho que 3, 4 linhas, simplesmente dizendo que seria inviável praticar aquela prova pericial de acordo com os valores estabelecidos na tabela do tribunal, motivo pelo qual ela declinou do encargo. Muito bem. O que aconteceu? O juiz nomeou um quarto perito. Esse perito apresentou sua proposta de honorários, tá? Até achei interessante que ele já colocou lá o valor da proposta dele equivalente a 5 vezes o valor estabelecido na tabela de honorários desse tribunal específico, tá? Ou seja, majorando em 5 vezes, o que está previsto na resolução. Ou seja, ele fez tudo certinho, chegou a depois colocar um quadro falando o número de horas que ele levaria para fazer esse trabalho. Nesse caso, ele orçou 14 horas de trabalho e requereu como honorários um montante de, deixa até eu ler aqui, R$ 2.803,10, que é 5 vezes o valor da tabela desse tribunal. Tá? Ele fez errado? Não, fez tudo certo. Tá? Fez tudo certinho nessa primeira manifestação dele. Tá? O que aconteceu? O autor, nesse caso, por estar amparado pela gratuidade da justiça, não se opôs à proposta, pediu que fosse dado continuidade ao labor pericial, né? Que fosse dada continuidade ao processo. Mas, isso eu achei muito interessante. Eu não sei se dá vontade de rir ou de chorar, tá? O banco, como sempre, né, um grande banco, impugnou a proposta dos honorários, tá? E veja, proposta, uma revisão de cartão de crédito, tá? E daí o banco impugnou e fez referência dizendo que não, a perícia grafotécnica não requer o deslocamento do profissional, ou seja, ele nem leu, nem observou que tipo de prova pericial que seria produzida, tá? E daí citou algumas jurisprudências, pediu a redução do valor, que no meu ver o valor está muito adequado, né? E beleza, isso foi para o juiz, né? O juiz, lamentavelmente, nem leu a petição do banco, porque se ele lesse a petição do banco e tivesse visto o absurdo que eles falaram lá, ou seja, fazendo referência a uma perícia grafotécnica em um caso que é uma perícia de revisão de contrato bancário, sei lá, ia no mínimo puxar a orelha desse advogado, né? Ou seja, os advogados
me perdoem os nobres patronos, mas muitas vezes eles abusam no Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiam qualquer coisa lá só para cumprir o prazo e pedir a minoração dos honorários, tá? E daí, na sua manifestação, o juiz simplesmente disse para o perito que ele se manifestasse, se aceitava fazer pelo valor da tabela do tribunal, né? Mas, nesse caso, ele deu a possibilidade do perito declinar. Tá? O perito, nesse caso, até aqui ele fez uma coisa certa, mas teve um ponto que ele se equivocou, tá? Tendo em vista que se trata de assistência judiciária gratuita. Ele até baixou a proposta de honorários dele de R$ 2.803 e baixou para R$ 2.500, ou seja, deu um desconto de aproximadamente 10%, né? Como um último esforço para prestar esse trabalho para o tribunal, né? Mas não, digamos, ele não se atentou que no caso de justiça gratuita, os honorários eles só são pagos ao final da demanda. E daí ele já pediu o adiantamento de 50% dos honorários, ou seja, ele fez certo até uma parte, daí deu uma escorregada na segunda. Só que ele deu esse desconto e já deixou lá. Eu costumo fazer isso nas minhas petições, deixou lá que caso não aceita a sua proposta, que ele declinava no encargo. Beleza. O que aconteceu? Ele foi substituído, ou seja, eu fui o quinto perito nomeado. Quinto perito nomeado. Ontem eu acho que gastei umas 3 horas avaliando tudo isso, como eu falei, o caso desse contrato de cartão de crédito é um pouco complicado, tive que verificar se todas as faturas tinham sido juntadas para verificar o período que devia ser analisado, de forma que eu pudesse apresentar a minha proposta real, adequada para o trabalho que eu terei que executar. Mesmo sabendo o valor que o perito anterior tinha apresentado, eu orcei os meus honorários. E cheguei num valor de 16 horas de trabalho, de acordo com os valores de hora técnica que eu utilizo, eu cheguei a 4.600 e poucos reais. Eu poderia até mesmo aceitar fazer o trabalho por R$ 2.500, mas não achei justo. O que eu fiz? Eu falei lá, já no primeiro parágrafo, eu já declinei do encargo, só que daí eu fiz algumas menções, apresentei a minha proposta de honorários de 4.600, e daí no último parágrafo eu falei, isto posto, verifica-se que a proposta apresentada pelo perito anterior não é excessiva. Não é excessiva. E simplesmente peguei, digamos, mandei um abraço para o juiz, declinei do encargo e pedi para que os autos fossem concluídos. O que vai acontecer? Ele vai ter que nomear um sexto perito até que alguém aceite fazer isso daí, um trabalho de, no mínimo, R$ 2.800, porque é um trabalho que exige digamos, um bom esforço, até mesmo. Existe só um ponto controverso do juiz, mas são 20 quesitos das partes, né? E 20 quesitos que não são 20 quesitos facinhos, são 20 quesitos que terão que fazer, digamos, uma análise de toda a documentação, relacionar as cláusulas contratuais, fazer cálculos, apurar se está de acordo com a média, não está de acordo com a média divulgada pelo Bacen. Tudo isso leva tempo. Eu até acho que 16 horas de trabalho foi, digamos assim, eu fui bastante legal, forçando só 16 horas de trabalho. Eu acredito que vá mais do que isso. Mas tudo bem, quando a gente já está há mais de 10 anos trabalhando com isso, a gente tenta apresentar propostas que possam efetivamente ser aceitas para que você possa produzir a prova pericial e colaborar com o magistrado que lhe nomeou, né? Eu costumo orçar, digamos assim, uma quantidade de horas um pouco abaixo. E ainda, muitas vezes, eu concedo descontos para a viabilização da prova pericial. Mas nesse caso não teve jeito. Não teve jeito. Eu acho que essa já é a segunda ou terceira vez que eu declino do encargo, né? E aponto que a proposta do perito anterior não foi excessiva. Porque se nós ficarmos simplesmente aceitarmos esse tipo de leilão, a nossa categoria ela não vai ser respeitada. Não vai ser respeitada. Ou seja, sempre vão encontrar algum perito que faça o serviço por qualquer preço.
independentemente da qualidade do seu serviço. Eu acredito que alguém que aceite fazer esse trabalho para receber apenas uma vez o valor da tabela, ou seja, R$ 560, eu duvido que apresente um bom trabalho. Duvido mesmo. Só se for uma pessoa que efetivamente não precise do trabalho pericial para viver. Mas tudo bem, estou me alongando, como sempre, né, gente? E você, o que acha disso? Peço para todos vocês que não esqueçam de curtir o meu canal aqui no YouTube. Como sempre, deixar os seus comentários, se inscrever, participar do canal para que esse tipo de informação possa chegar cada vez mais para quem está à procura desse tipo de conhecimento. Ok, gente? Mais uma vez, eu agradeço vocês pela audiência, tá? Informo que eu estarei offline pelos próximos 10, 12 dias. Depois de 5 anos, consegui tirar umas férias. Mas assim que eu voltar das minhas férias, estarei aqui de volta com mais conteúdos interessantes para você que deseja atuar na posição de perito do juízo. Beleza? Fica aqui um grande abraço do Pedro Neto. Nos vemos muito em breve.